Estamos hoje no Porto, no Hotel América, com um economista e político português, que foi presidente da Câmara Municipal do Porto de 2002 a 2013, deputado da Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral do Porto de 1991 a 2002 e de 2019 a 2022. Também foi presidente do Partido Social Democrata de 2018 e 2022 e, consequentemente, líder da oposição. Falo, obviamente, de Rui Fernando da Silva Rio. Seja muito bem-vindo. É um enorme gosto estar aqui consigo hoje. Maria, podes então prosseguir com a entrevista. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um gosto e uma honra tê-lo aqui hoje. Já lhe revelei fora de câmaras, mas eu, apesar do meu sotaque, eu sou nortenha, natural do Peso da Régua. Tenho aqui uma curiosidade que já fiz a alguns deputados, mas assim, especialmente, tenho uma especial curiosidade. Porquê? O que nós, eleitorado, vemos da Assembleia da República é uma coisa. O que se passa realmente é outra. E acredito que certos momentos façam ferver os nervos. E a pergunta que eu tenho para lhe fazer é, assim com o microfone desligado, sim, não mandou assim uma como o José Sócrates mandou, um manso é a tua tia, assim com o Sim. microfone desligado? Como é que era esta gestão dos nervos? Visto que você é nortenho, Sim. tem uma garra diferente. Sim, está bem. Isso é verdade, pronto, sou nortenho efetivamente e percebo o que está a dizer, isso existe. Mas, olha, eu estive na Assembleia da República de 91 a 92 até 2001, 2001 2002, tive 10 anos, entrei com 30 e tal anos e saí com 40 e tal, depois tive quase 20 anos fora e depois regressei. Agora, se eu lhe disser que quando regressei, esta parte final, nunca me aconteceu nada disso que está a dizer, acreditará com facilidade porque já tenho muita experiência, conheço aquilo muito bem e não me deixo levar facilmente por aquelas coisas. Mas se eu lhe disser que também quando lá estive na década de 90, que na prática fiz quase a década de 90 toda, não toda, mas que mesmo nessa altura não tinha isso, se calhar tive e já nem me lembro, mas muito pouco, está a ver? E depois também deixa-me dizer-lhe outra coisa. É verdade o que diz de que uma coisa é o que passa ali no palco e outra é o que é por trás. É com todos assim. Comigo também um bocadinho, mas só um bocadinho. Comigo não era muito diferente o que eu dizia ali e o que eu fazia ali com aquilo que depois eu dizia e fazia atrás. Não era. Porque eu acho que não deve ser, e a minha forma de estar e de ser, digamos, leva-me, quando estou lá, a dizer mesmo aquilo que sinto e aquilo que é um adorno qualquer, próprio da circunstância em que estamos, mas não mais do que isso. Agora, é verdade que a maior parte das pessoas chegam ali, fazem ali um teatro, como se estivessem no palco, e depois cá atrás é tudo completamente diferente, e até dizem ao adversário, desculpa, eu tive de dizer aquilo. Eu isso nunca gostei muito, sinceramente. Muito obrigada. O Dr. Rui Rio, desde ter idade, sempre demonstrou um espírito gestor, como por exemplo, que dá muitas vezes a Cabo 4, Sim. do qual fez umas emissões de obrigações que na altura até chamava de ações. É verdade. Hoje em dia, como economista e ex-presidente de uma das maiores câmaras do país, qual é o maior desafio estruturante na economia portuguesa neste momento? O maior desafio estruturante para a economia portuguesa? Olha, não vai ficar admirada com o que eu vou dizer, porque o que eu vou dizer é aquilo que digo muitas vezes. O maior desafio estruturante para a economia portuguesa é haver a coragem de reformar estruturalmente aquilo que está anquilosado, enquistado e desatualizado. Portanto, o maior desafio para a economia portuguesa não é aquilo que vulgarmente se pode dizer captar investimento estrangeiro, porque não temos capital cá dentro, aumentar a poupança em Portugal, para que possamos também ter mais capital, baixar a carga fiscal, tudo isso é relevante, tudo isso é importante, mas a pergunta que me fez é estruturalmente, não é para ganhar uns votos, ou para melhorar um bocadinho, ou para reduzir o déficit em 0,3, ou para baixar os impostos em 1%, ou coisas desse. Não, é pegar a sério no que carece de ser estruturalmente alterado. Desde logo, como eu já disse muitas vezes, o sistema de justiça, que é algo que está a estrangular fortemente o desenvolvimento de Portugal
e, por consequência, também, em parte, o crescimento da economia, como é óbvio, como se entende facilmente, mas está a estrangular uma coisa muito mais grave, que é o próprio regime democrático, e, portanto, é à cabeça uma reforma fundamental. Outra reforma estrutural fundamental para o futuro, que é uma coisa que as pessoas não se habituam a olhar. Normal na sociedade de hoje é chamar futuro ao dia da amanhã. Pois, e amanhã não é futuro nenhum. Amanhã é presente, senão presente nem existe. Quando digo futuro, já não digo como os chineses que pensam a 100 anos, mas pensar a 5, a 10 anos. Já não vou pedir 15 nem 20, a 10 pelo menos, não é? E, portanto, nós temos de fazer uma reforma a sério do Estado. A sério do Estado. E a reforma do Estado tem duas vertentes. Uma vertente é a forma como governamos o Estado, como governamos o país. E aí entram aspectos como a desconcentração, a descentralização, eventualmente a regionalização. Como é que nós organizamos a governação do país? Com o Presidente da República, que não é governo, mas tem o papel que tem, o Presidente da República, o Governo, a Assembleia da República, as câmaras municipais, devemos ou não devemos ter um escalão intermédio? Acho que sim, e esse escalão intermédio, eleito ou não eleito, tenderei a achar que sim, mas é preciso ver o modelo. Portanto, como é que nós otimizamos a gestão do país quando vamos para a Europa e dizemos que seguimos aquilo que é o princípio da subsidiariedade, que é, fica feito à escala menor aquilo, portanto, só passa para a escala a seguir, quando não pode ser à escala menor. Portanto, em princípio, a técnica seria atribuirmos as competências todas às freguesias, não é? Ou às autarquias, vá lá, todas, não é? E depois dizíamos assim, bom, isto é demais. A defesa nacional não pode estar nas autarquias, nem na região, passa para nacional. Bom, um serviço nacional de saúde à escala nacional não pode estar aqui, tem de passar para cima. Bom, mas alguns hospitais esses já podem ficar à escala regional e os centros de saúde se calhar também à escala autárquica. Está a ver? E depois começamos a subir aquilo que manifestamente não pode. Agora não posso dizer assim, bom, arranjar os espaços verdes nas cidades, podar as árvores, cortar os jardins, deixa lá estar na autarquia, não vais pôr isso no governo e ser o ministro do ambiente responsável por cortar a relva nos jardins de Portugal, não é? Portanto, tudo isto carecia de uma alteração, aqui estou a falar em descentralização, portanto, o poder, quem tem o poder de decidir e de fazer sobre determinadas coisas, descentralização, que tem de levar necessariamente a uma coisa, quiçá mais relevante ainda, que é a desconcentração. Ou seja, tem um país onde tudo está concentrado no litoral, dentro do litoral, particularmente na Grande Lisboa, e um bocadinho muito pouco no Grande Porto. Portanto, a Grande Lisboa, quando eu digo Lisboa, entenda-se a Grande Lisboa. Ou seja, que é Lisboa e os concelhos que fazem fronteira com Lisboa. Que é o meu conceito de Grande Lisboa. Nem sequer é a área metropolitana, é mais curto. É Lisboa, Amadora, Louros, Oeiras, está tudo concentrado ali. E, portanto, isso arrasa a qualidade de vida das pessoas na Grande Lisboa, arrasa a qualidade de vida delas, tem um PIB per capita muito alto, mas vivem pior que outros com um PIB per capita muito mais baixo, e arrasa o desenvolvimento do interior, pelas razões inversas. Lisboa não se desenvolve por excesso de concentração e os estrangulamentos que aí advêm. O interior não se desenvolve por falta de escala e de capacidade de poder crescer. Falta de escala. Pronto. Portanto, um país completamente desequilibrado, e nos dois temas que lhe falei agora, de reestruturação, que foi justiça e descentralização / desconcentração, eu digo abertamente, é a grande falha de 25 de Abril. Estamos hoje pior do que estávamos há 50 anos atrás. Estamos hoje pior. A justiça funciona pior do que há 50 anos atrás. E o país é mais desigual, do interior para a sua capital particularmente, mais desigual do que era atrás. Agora, normalmente vem a estupidez interpretar o que eu disse e dizer disparates. Não estou a dizer que na Guarda, que em Viseu, que em Bragança, que em Castelo Branco, que em Beja, se vive pior hoje do que há 50 anos. Eu estou a ser claro, não é isso que eu estou a dizer. O que estou a dizer é que a diferença entre Lisboa e o interior é maior. Ou seja, o desenvolvimento que se conseguiu nestes 50 anos foi desigual, foi maior no litoral e esqueceu-se o interior. Falhamos. Porque se tivéssemos tido um desenvolvimento justo e democrático, era ao contrário.
Era o interior, que já há 50 anos estava mais esquecido, que se devia ter desenvolvido mais, e era o litoral que não se devia ter desenvolvido tanto. Pronto. A outra parte da reforma do Estado, fundamental para o tal desenvolvimento económico, que é a pergunta que me fez, é a questão da gestão da coisa pública. Agora, falei-lhe enquanto político e agora enquanto gestor. Ou seja, nós, quando temos problemas em Portugal, por incapacidade manifesta, vale para os 3 partidos que estiveram no poder, na prática quem está no poder, PS, PSD e em parte o CDS, o que é que fazem normalmente, ou o que é que fizeram, uns ministros mais, outros menos, uns melhores, outros piores, como tudo na vida, quando têm um problema qualquer, pegam num balde de dinheiro e despejam o balde de dinheiro em cima do problema e chamam os portugueses para encher outra vez o balde de dinheiro, que é para tirar com mais dinheiro para cima de um problema qualquer. Há momentos em que falta dinheiro, efetivamente, mas há momentos em que não falta dinheiro. Há desperdício, há incapacidade de gestão, há falta de profissionalismo, há falta de seriedade, não é? E aqui a seriedade que eu digo não é necessariamente a seriedade de roubar, é a seriedade de eu não ser um profissional sério e honesto, não me empenhar. E depois sentar-me à mesa do café, ou no barbeiro, ou no cabeleireiro, e começo a dizer, eles fazem isto, eles fazem aquilo, portanto a culpa é do Presidente da República, é do Primeiro-Ministro, é dos Ministros, é do anterior governo, é do próximo governo, é deles. É deles, calma, muitas vezes não é deles, é de quem está a dizer isso. Porque ele depois na profissão faz aquilo como deve ser, faz aquilo direito. O Serviço Nacional de Saúde está uma desgraça. Agora, todos aqueles médicos, enfermeiros, profissionais de saúde que criticam a situação do Serviço Nacional de Saúde em questão, todos eles têm autoridade moral para falar? Alguns terão, muitos não têm, porque eles próprios, depois, na forma como atuam lá dentro, não são profissionais absolutamente sérios no exercício da sua função. Também têm as suas habilidades. Depois vêm criticar os outros quando eles são parte de um sistema que não funciona. Portanto, aquilo que nós precisamos é de reformar completamente a administração pública portuguesa nessa ótica da otimização dos recursos. Nós temos, de certeza, institutos públicos a mais, coisas a mais. Temos, olha, no Serviço Nacional de Saúde eu estimo que deve haver 15 a 20% de desperdício, ou seja, se tudo fosse gerido com rigor, se calhar podíamos retirar 15% ao orçamento e fazíamos o mesmo que estamos a fazer agora. Está a ver? É isso que eu quero dizer. Portanto, para não alongar muito mais, podia continuar com mais reformas, mas isto é que é a base. Qual a probabilidade disto acontecer em Portugal no quadro político atual? Atual não é hoje em 2025, é desde há 10 anos para cá e nos próximos 10 anos. Quase nenhuma. Quase nenhuma. Porque tudo isto vive da espuma dos dias, vive de um conceito de futuro que são as próximas 24 horas. Não sei se me estou a fazer entender. Vive de fazer a manchete do Jornal da Manhã, que já conta pouco, mas não conta assim tão pouco as 8 horas do telejornal do dia, e dos online, das redes sociais, e vivem para isto. E isso é tudo menos estrutural. Levantou-me aqui mais uma questão. Nós falámos agora de governo, mas vamos falar de famílias e empresas. Há tanto investimento, há tanto incentivo ao investimento, mas também não havia de haver um incentivo à poupança? Claro, isso é uma guerra minha, não é uma batalha, é uma guerra minha de há muitos anos. Devo dizer que eu, em termos de finanças públicas e finanças privadas, portanto, como gestor de empresas privadas, que já fui, e como gestor da coisa pública, que também já fui ao longo da minha carreira profissional, eu sou bastante conservador em termos de gestão financeira. Bastante conservador. Quando saí da faculdade, fui trabalhar para uma empresa que tinha um fundo de maneio negativo. Tinha um fundo de maneio negativo logo do ponto de vista da conta aritmética. Se eu, ao ativo de curto prazo, tirasse o passivo de curto prazo, aquilo dava negativo. Mas se eu incluísse no ativo de curto prazo o que se deve incluir, que são os estoques, aquilo ainda era pior, porque a rotatividade dos estoques era baixa. Pronto. E, portanto, se eu tinha ali uma série de monos que iam demorar meses a sair dali, obviamente não podia contar para o fundo de maneio, não podia contar para a tesouraria da empresa e para o curto prazo. Portanto, eu entrei assim, não é? E, portanto, eu fui logo vacinado. Saí da faculdade, formei-me, saí da faculdade, estava nesse mesmo ano a trabalhar, foi no fim do ano, formei-me em julho, comecei a trabalhar em novembro, lá para fevereiro, março, estava a encerrar as contas do ano anterior, e aquilo já era um pandemónio, e aquilo não tínhamos dinheiro para pagar os fornecedores, não tínhamos dinheiro para amortizar no banco, reformavam-se as letras, fiquei vacinado. Portanto, eu sou extremamente conservador. E o que é que nisso? E, portanto, entendo que as empresas devem crescer de uma forma absolutamente segura
e equilibrada, podem entrar às vezes um bocadinho numa certa loucura, que eu compreendo o empresário, por isso é que eu não sou empresário, sou gestor, e por isso é que os gestores normalmente são maus empresários, os empresários maus gestores, o gestor faz muitas contas e acaba por não arriscar, e o empresário arrisca e vai, portanto o equilíbrio disto é necessário, mas é fundamental a poupança. Quando eu falo em poupança nossa, dos particulares, das famílias, falo em poupança do Estado, ou seja, não ter uma dívida pública absolutamente monstruosa, aí a poupança é ter dívida pequena e não é dinheiro guardado no banco, e no caso das empresas, terem balanços equilibrados, financeiramente sustentáveis, equilibrados, e com uma situação de curto prazo também equilibrada, de forma a honrar os seus compromissos. Depois, pode naturalmente reter os lucros e com esses lucros fazer os investimentos, ir à banca, aumentar um pouco o passivo para acompanhar o capital próprio, desde que as taxas de rendibilidade previstas, não é? Portanto, é isto. Nós não temos nada disto, temos empresas altamente descapitalizadas, endividadas / descapitalizadas, nós temos as famílias muito endividadas, em parte pela habitação, que é menos mau, mas também pelo consumo. Ontem ou anteontem li, o crédito ao consumo voltou a subir, não percebo. Nunca na minha vida fiz um crédito ao consumo, ou tenho dinheiro e quero gastar, gasto, ou não tenho e tenho de juntar para depois gastar. Agora, ir pagar taxas de 15% e de 20% de crédito ao consumo, eu não percebo isso. E mesmo no caso da habitação, também não será melhor, tipo, aguentar da melhor maneira e fazer o empréstimo um bocadinho mais à frente, quando ele já é mais pequeno e já estou mais robustecido no meu salário. Mas, enfim, portanto, Portugal não tem capital para se desenvolver, tem escasso capital, por isso é que precisa de capital estrangeiro, e não tem capital, também não tem poupança. Mas não tem poupança, não é por tradição. Porque se for ver números lá para trás, então antes de 25 de Abril, as taxas de poupança eram muito elevadas. Vai-me dizer, e bem, as taxas de poupança são elevadas, mas na média dava X%, chegava a dar 15%, 20%, na média dava isso. Pois, nós eram meia dúzia de famílias que poupavam tudo e o resto a mim. Está bem, está certo. Isso é depois um problema de desenvolvimento, de distribuição, como é lógico. Nem eu estou aqui a dizer que uma pessoa que tem de viver com 700 euros limpos por mês consegue poupar, não é? Mas, por exemplo, se houvesse uma pessoa que tenha de viver com 1000 e poucos, se fizer um esforço que ele nota bem, todos os meses põe de lado 10 euros ou 15 euros, uma coisa pequenina, que é o que pode, mas vai, depois ao fim de uns tempos tem ali 200 euros e não sei o quê. Eu acho isso, tem de me entender bem, encantador. O encantador não é as pessoas viverem mal, por amor de Deus. Já não há bem a estupidez, outra vez era a mesma coisa. Não, mas quer dizer, uma pessoa que faz isso é uma pessoa com muito valor, vive com tantas dificuldades, mas põe ali 10 ou 15 euros do lado todos os meses. É uma pessoa, eu respeito imenso essas pessoas e tenho uma admiração enorme. Não é por um tipo que ganha 20 mil euros por mês e poupa 5 mil, claro. Esse pode poupar 5 mil. Portanto, eu sou forte adepto da poupança, que depois transformado nas finanças públicas é ter os orçamentos equilibrados. Até lhe digo mais, termos orçamentos superavitários. É isso que eu acho que nós, por norma, devemos ter. Os orçamentos devem ser ligeiramente superavitários. Para quê? Para quando cai uma pandemia, para quando temos uma recessão, para quando temos qualquer coisa, termos fogo para fazer déficit. Agora, com aquela teoria keynesiana, o déficit desenvolve não sei o quê, que foi verdadeira numa dada altura do tempo e da época, agora adaptam isso para uma época em que não é assim. Se é gestor, economista, percebe que quando eu faço um déficit público em 1930 e tal, eu faço o déficit e gero a procura desse dinheiro na minha economia. Hoje, com a economia aberta, e particularmente em Portugal, com a integração na União Europeia, o déficit público que eu faço pode provocar crescimento. Isso que provoca, mas provoca uma parte do crescimento dentro de portas e a outra parte do crescimento espalhado. E, portanto, a dívida do déficit ficou aqui e a procura e o benefício do crescimento foi espalhado. Portanto, são circunstâncias diferentes. Tenho uma dívida pública que corresponde a 90% e já correspondeu a 130% do PIB. Nos anos 30 correspondia para aí a 10 ou 15%. São situações completamente diferentes. Importam sem pensar, dá asneira. O Dr. Rui Rio, no passado, foi duramente criticado quando se pronunciava a respeito do Bloco Central. Sim. Nos últimos tempos, e devido ao paradigma atual, tem-se levantado este tema novamente. Vê, neste momento, 2025, isto
de forma execuível como uma solução governativa ou, neste momento, já é uma opção longínqua? Vamos lá ver uma coisa. Apesar de eu considerar, enquanto português, enquanto cidadão, que o Bloco Central, portanto, leia-se Bloco Central, um governo PS-PSD, ou PSD-PS, começou houve uma vez, que foi em 1983, 84, 85, com Mário Soares a primeiro-ministro, Carlos Mota Pinto a vice-primeiro-ministro. Só houve uma vez. Um Bloco Central desses, embora eu, como cidadão português, me fascine, é evidente que agora vamos esquecer estas últimas eleições em que o Chega até em número de deputados passou o PS, não em votos, mas em deputados passou o PS. Vamos esquecer esta situação e vamos reportar ao período em que eu fui líder do PSD ou os 40 anos que estão para trás, os 50 anos que estão para trás. Nessa perspectiva, ou seja, dois grandes partidos. Olha, eu, quando fui, da última vez que fui a eleições, como líder do PSD, sabe qual era a percentagem de deputados que o PS e o PSD tinham na Assembleia? 81% ou 82%. Nas eleições de 19, nós tínhamos 70 e tal por cento dos deputados. Não tínhamos os votos, dos deputados, por causa do método. E em 22, nós dois juntos, porque em 22, apesar do PS ter tido maioria com 41, eu também subi. Subiram eles e eu subi também. Portanto, nós tínhamos 80 e tal por cento, 81, 82% dos deputados. Estamos a falar em situações em que os dois partidos têm sempre para cima de 70 ou 70 e tal por cento. Embora como cidadão me possa fascinar entenderem-se para agarrar no país e reformar a sério, no caso de haver mão de obra para isso e gente com vontade e capacidade para isso, depois como político, como líder político fui, e quando era um bocado remitente a essa solução de bloco central no governo, porque isso corria o risco de abrir fortemente para os extremos, esquerdo e direito. Qualquer descontentamento com esse governo corria o risco de se traduzir em extremismos, Bloco de Esquerda ou PCP, e ela ou Chega. Está a ver? Pronto. E, portanto, também tenho de olhar ao equilíbrio político do país como pessoa de centro e moderada e perceber que é preferível alternar entre o PS e o PSD do que, de repente, corrermos o risco de termos um governo muito à esquerda ou muito à direita. E, portanto, não quer dizer que acontecesse. Porque, por exemplo, a seguir ao Bloco Central, que foi PS em primeiro, PSD em segundo, a seguir o PSD ganha, Cavaco Silva, e faz um ciclo de 10 anos fortíssimo, como nunca antes tinha acontecido. Até aconteceu o contrário. Mas eu tenho algum medo, algum receio que isso pudesse acontecer. Aquilo que eu defendia, quando era líder do PSD, não era um Bloco Central no sentido de ambos os partidos no governo, como diziam, quer ser vice-primeiro-ministro, quer ser não sei o quê, empregado do António Costa, quer ser o PSB, disparates, asneiras, mas asneiras perigosas, porque atrasam o país. É o que há bocado lhe disse, é estupidez, atrasam o país. Pronto. Não era isso. O que eu entendia é que nós devíamos entender ao nível parlamentar para fazer aquelas reformas estruturais profundas, estratégicas, que carecem de uma maioria qualificada. Porque há reformas que, ainda que, por exemplo, uma maioria absoluta consiga fazer, portanto, um partido tem 51% ou 52% dos deputados, tem maioria absoluta, ou uma coligação, tem maioria absoluta, consegue fazer determinadas reformas. Mas é bom que essas reformas sejam articuladas com o outro grande partido da oposição e com a sociedade em geral, particularmente os setores afetados por essas reformas, para que elas efetivamente sejam duradouras e o mais consensuais possível. Nunca são consensuais, mexem em interesses instalados. Mas o mais consensuais, para serem duradouras. Porque senão, eu tenho 51%, faço a reforma, no próximo ciclo perco e quem bem destrói aquilo tudo. Mesmo com os acordos entre líderes que amanhã mudam, pode não ser assim. Portanto, aquilo que eu entendia que era absolutamente vital para o país, quando fui líder, e antes de ser líder entendia isso, por isso é que quando fui pratiquei, não é? Se nós queremos fazer a reforma da justiça, numa coisa dessa dimensão, não é uma maioria absoluta de 51% dos deputados que resolve. Temos de arranjar um consenso forte, até para os interesses instalados, interesses corporativos, recuarem perante a força do que está ali à frente. Agora, se o governo com 51% vai fazer uma coisa dessa, e o líder da oposição, Chico Esperto, como é a maior parte deles,
começa a aproveitar, junta-se aos interesses instalados, junta-se à minoria para destruir o governo, nunca há reforma, depois não vai para a frente. Então é isto que eu expliquei durante muito tempo e que me disponibilizei porque entendo que na democracia e da minha experiência ao longo destes anos todos, a figura mais importante para as reformas estruturais normalmente era o líder da oposição. E porquê? Quando temos um Presidente da República normal, o Presidente da República é o primeiro a puxar para os partidos para eles terem coragem e se entenderem em reformas estruturais. É da natureza da função do Presidente da República. E esse está conseguido. O Primeiro-Ministro também quer fazer as reformas e quer ter resultados. Tem medo é que quando começa a abanar e os interesses a mexerem-se, o líder da oposição vem aproveitar e deitam abaixo. Ou tentam deitar abaixo ou desgastam. Portanto, a figura-chave nisto é o líder da oposição, que nunca quer. Ora, portanto, quando eu cheguei a líder da oposição, se ando na política pelo interesse nacional e não para que os meus netos pudessem dizer um dia tive um avô que foi primeiro-ministro, que foi presidente da República, isso conta para nada e cada vez para menos, aquilo era a minha função, era ajudar o país a fazer isso. Por acaso, no momento histórico em que eu chego, o Presidente da República não quer e o Primeiro-Ministro também não quer e vivemos a situação ao contrário. Queriam o líder da oposição, não queriam os outros dois, quando normalmente quem quer são aqueles dois e não quer o líder da oposição. Portanto, acho que foi um momento que Portugal perdeu. Não é fácil conseguir alguém que vá para lá. Eu vou lhe dizer uma coisa que eu acho que eu nunca disse em público, mas já o tempo já passou e acho que posso dizer. Quando eu fui eleito pela primeira vez líder do PSD, fui em janeiro, houve um congresso em fevereiro, num dado domingo, e na segunda-feira tive a primeira audiência com o Presidente da República, onde fui eu e mais 2 ou 3 ou 4 vice-presidentes, pronto, do partido, delegação. E nessa delegação, portanto, eram as minhas primeiras 24 horas, não é? Ou segundas, se quiser, se considerar o domingo à tarde em que já estava eleito. Disse ao Presidente da República, eu estou aqui para ajudar o país a se desenvolver e a fazer reformas. Faz-se política a partir do Governo, a partir da Presidência da República, a partir da Assembleia e a partir da oposição. Faz-se política a favor do país a partir da oposição. A oposição é parte integrante da política do país. E, portanto, naquilo que é a minha cota de responsabilidade, eu estou disponível para isso. E quando eu saí de líder do PSD, digo-lhe assim, eu não cheguei a primeiro-ministro porque ajudei o Governo a fazer as reformas que eram precisas ser feitas. E não cheguei a primeiro-ministro. Portanto, os meus netos não vão poder dizer que tiveram um avô que foi primeiro-ministro. Estou encantado. Cumpri a minha função. Chego a primeiro-ministro e não consegui, como líder da oposição, ajudar o governo. Nem depois, como primeiro-ministro, consegui eu próprio fazer as reformas. Os meus netos escusam de se orgulhar porque eu não cumpri nada do que era preciso cumprir para o país. E é isto. Não lhe estou a dizer hoje. Estou-lhe a contar hoje uma coisa que se passou há 7 anos. Já há mais de 7 anos. E é este o meu pensamento. Era e continua a ser o meu pensamento. Também era difícil, que eu nessa altura, há 7 anos, tinha 60 anos, que eu com 60 anos não tivesse já estruturado um pensamento para trás. E foi assim, e hoje continua a ser. E hoje continua a ser o meu pensamento. Vou-lhe mostrar um momento que para mim foi de extrema elegância política. Não sei se lembra desta fotografia, mas foi do dia em que deixou de ser líder da oposição. A primeira sessão do Parlamento em que eu já não era líder. E António Costa cumprimentou. Sim. Saiu da bancada do governo e veio. E isto foi um momento de uma pura elegância política. E aqui surge a minha pergunta. Na conjuntura política atual, sim, acha que momentos como este seriam possíveis de acontecer? Em que 2 líderes conseguem sair... Na conjuntura política atual, e esqueça quando eu digo atual, esqueça o atual primeiro-ministro, o atual líder da oposição, o atual líder do PS que nem existe, portanto, o líder do PS nem existe neste momento, portanto, não vou falar do Luís, do André e do Zé Luís, se for o Zé Luís, ou vai ser, não é? Pronto. Acho que isso, face àquilo que é a política nacional e os seus protagonistas, isso que viu aí, em termos de
figura teatral é possível. De forma genuína não é possível. De forma genuína, dizer assim, tenho mesmo respeito pelo meu adversário e percebo o papel dele e reconheço e não sei o que é, e portanto levanto-me e vou fazer isto, ainda que ninguém esteja a filmar, não é possível. Agora, isto vai ficar bem, os gajos estão a filmar, deixa-me ir lá cumprimentá-lo, que isto vai dar uma notícia bestial. Isso é possível porque é disso que a maior parte das pessoas da política de hoje vivem, é desse espetáculo. Isso faz de conta. Ora bem, como é que viu a forma como Luís Montenegro lidou com o caso da Spino Viva? Considera a atuação do atual presidente do Partido Social Democrata à altura da exigência ética que o líder partidário deve manter? Olha, eu sobre esse dossiê da Spino Viva e da Casa de Espinho e essas coisas, sinceramente, não quero comentar, prefiro não falar em público, porque se eu tivesse sido líder do PSD há 20 anos, imagine, já tinha um nível de liberdade muito grande e podia fazer uma apreciação apreciada. Agora não se esqueça que eu sou o líder anterior. E para lá de ser o líder anterior, ele, durante o período em que eu fui líder, combateu-me e procurou ele e outras pessoas ligadas a ele boicotar toda a minha ação. E se eu agora fosse responder a essas questões em público, seria necessariamente mal interpretado e diriam que ou queria me vingar, ou estava azedo, ou estava isto, ou estava aquilo, ou estava aquilo outro. E, portanto, prefiro não dizer nada em público sobre isso. Acho que é melhor por estas razões e também não deixa de ser melhor por razões éticas, até para me distinguir daquilo que outros fizeram comigo no passado e que eu não gostei e achei errado, não é? Luís Marques Mendes, candidato à presidência da República, recebe o apoio do Partido Social Democrata. Face a isto, o senhor, o mais recente ex-presidente do PSD, aparece como mandatário da campanha de um dos seus opositores, Henrique Gouveia Melo. Sendo Luís Marques Mendes também um antigo presidente do PSD, não acha que isto carece de alguma explicação? Foi isto algum ressentimento para com o partido que outrora liderou? Carece de explicação para aqueles que são mais desatentos ou que pensam menos nestas coisas. Porque, na prática, imagino que eu ficava calado, era mandatário nacional do Almirante Gouveia Melo e ficava calado, e um professor de ciência política, não é? Ou, enfim, até de jornalismo, que acompanham a política, tinha 30 alunos já adultos na turma, e diziam assim, o Rui Rio não disse nada. Tinha aqui 2 ou até 3 candidatos possíveis. Podia apoiar o José Seguro, não é uma coisa que a mim me cause pele de galinha. Pronto. Tenho aqui 3 candidatos possíveis e tal. Porque é que ele escolheu aquele quando o mais natural era um que fosse militante do seu partido? E não sei. Ora, digam coisas. E se tivesse uma turma atenta, acabavam por dizer as coisas certas e normais. Mas digo eu então as coisas certas e normais. Seria muito esquisito, que eu viesse a apoiar, vamos falar agora de mandatário, depois se quiser eu respondo mandatário porquê. Vamos ficar mais atrás. Apoiar e votar. Seria muito esquisito que eu votasse e apoiasse um candidato que, ao longo dos anos, se manifestou contrário às minhas ideias. Vocês os dois já votaram. E vão votar mais vezes na vida. Alguma vez vocês disseram assim, bom é o candidato A. Mas eu vou votar no B, que não concorda comigo nem eu com ele. Fizeram isso alguma vez? Um dos meus melhores amigos é psiquiatra. Se algum de vocês fez isso, pensei que é aqui no Porto e vocês vêm do Algarve, é longe para virem às consultas. Mas, se fizeram isso, eu ajudo-vos e peço para uma consulta. Porque eu acho que em 10 ou 11 milhões de portugueses que agora somos, não deve haver um, a não ser que esteja perto de ter internado, dizer assim, tenho ali um candidato com que concordo, mas vou votar no outro, gosto mais de votar em quem não concordo. Portanto, vamos lá ver uma coisa. Se tudo aquilo que é a minha opinião, em grande medida já vos disse agora, acabei de vos dizer agora tudo isto, não é? É isto que eu acho que é bom para o país. Se o Luís Marques Mendes, durante um período em que eu defendi isso, discordou sempre,
qual é a lógica de eu ir votar e apoiar alguém que discorda daquilo que eu entendo que o país precisa? Era completamente ilógico. Então podiam-me dizer assim, desculpa lá, mas és do PSD há não sei quantos anos e ele também, foram colegas no sentido, fomos colegas, deputados e tal, mas colegas no sentido de que ambos foram líderes do partido, há aqui uma certa solidariedade e tal. Muita gente, a parte das pessoas pensarão assim, mas essas pessoas que pensam assim, veem os partidos como os clubes de futebol. Eu não vejo o partido como um clube de futebol, eu vejo o partido como o veículo que me é mais próximo para eu servir o país. E por isso é que sou militante do PSD e não sou do Chega ou não sou do PS, porque acho que é através do PSD e com a ideologia do PSD que chegamos lá mais depressa. Quando assim não é, eu não fico agarrado àquilo a dizer eu sou do Benfica ou do Sporting ou do Porto para sempre. E portanto, é sempre penalti a favor do meu clube e nunca é penalti contra o meu clube. Não, eu não vejo isto assim. Acho até isso uma coisa muito pouco racional e pouco inteligente, muito emotiva. Portanto, considerando ainda para mais que são as eleições presidenciais, porque quando é uma eleição legislativa, eu até posso não estar muito de acordo com aquilo que são as principais propostas, não estou de acordo com as propostas todas, não posso votar nem no meu partido, mas não estou muito de acordo com o programa nisto e naquilo, não me identifico muito com o líder do partido e tal, mas eu vou votar em legislativas, vão-se eleger 230 deputados, o partido vai ter 50, 60, 70, 80 deputados, vai ter 15, 20 ministros, não sei quantos secretários de Estado, há as conselhias, há as distritais, há o Conselho Nacional, há o Congresso, quer dizer, tudo aquilo depois se vai reequilibrando, mais a meu gosto ou menos a meu gosto. A Presidência da República não, vou eleger uma pessoa. Então essa pessoa, aquela em que eu vou votar, é aquela que está mais próxima daquilo que eu entendo que o país precisa. Quer dizer, isto eu nem sei mais, quer dizer, eu se fosse eu o professor dessa turma explicando isto, e a seguir faziam um teste e não me sabiam responder a isto, iam-nos chumbar, que isto é tão evidente. E, portanto, aquilo que é o que o Almirante Gouveia Melo defende, não é? E também não é por acaso que o Almirante Gouveia Melo, ao me convidar a mim para mandatário, me convida por aquilo que é o meu pensamento e o exemplo que eu fui dando na política, porque se identifica com isto. Porque o Almirante Gouveia Melo é igual aos outros 11 milhões. Não diz assim, aquele mandatário é que é bom, mas vou escolher aquele que não me identifico com ele. Isto não existe. Portanto, há uma identidade de pontos de vista. Mas ele também lhe dá jeito porque tu partes o PSD a meio. Isso é uma consequência daquilo que é a principal razão. A principal razão não é uma razão tática, porque também se fosse uma razão tática eu não ia. Assim, o que ele quer é aqui uma habilidade saloia, não é? E assim parte o PSD, porque é onde está o seu principal eleitorado, e não sei o quê, não sei o que mais. Esse serviço não presto, não é? Não estou... Agora, quando há efetivamente uma identidade de pontos de vista, e as conversas que falarmos, e o que ele acha, e o que eu acho, e não sei o quê, tudo bate próximo, não é tudo igual, mas tudo bate muito próximo. Ontem ele deu uma entrevista à RTP3, não sei se tiveram oportunidade de ver, mas eu recomendo que vejam, porque eu posso rever a entrevista outra vez, com uma lupa, entrevista outra vez com uma lupa, há jornalista ou há comentador. Ora, deixa eu ver com uma lupa, onde é que eu encontro uma coisa que eu discordo, para fazer daquela coisa pequenina, uma revolução e uma coisa contra ele. Vou ter com uma lupa, porque eu ontem ouvi a entrevista e não consigo descobrir nada onde eu possa discordar. Mas vai haver coisas onde eu possa discordar, atenção, não consegui, sério. Mas também não tenho traquejo de comentador, nem de jornalista, para ir tentar encontrar onde vou pegar. Ou então muitos não encontram nada e inventam, que também é típico da situação atual. Portanto, como é que eu podia apoiar alguém que é o contrário? O Dr. Luís Marques Mendes, independentemente da parte pessoal, com isso não está nada em causa, nunca tive nenhuma discussão com o Dr. Marques Mendes, quer dizer, sempre que estive com ele na vida, e tive muitas vezes com ele na vida, foi sempre uma coisa civilizada e muitas vezes até alegre, porque ele tem algum sentido de humor, eu também tenho, portanto não é isso que está em causa. Agora, ele representa efetivamente, é um excelente exemplar daquilo que hoje é a forma de estar na política e que eu rejeito, que eu combato, que eu não concordo. Acho que a política evoluiu para este estilo
o estilo do comentador, que não gosto, não é? Um tudólogo que ao domingo, ou à segunda, ou à terça, fala sobre tudo, comenta sobre tudo. Não gosto disso, acho que isso já é muito metido no aparelho partidário, nos compromissos do aparelho partidário pondo o aparelho partidário e as lojas mais à frente daquilo que são os desígnios nacionais. Não gosto disso. Fazer lobby aqui e acolá e networking aqui e acolá, não é isso. Eu acho que as pessoas se devem impor pelas suas ideias. Acho que na política era assim e é das coisas mais nobres que pode haver. E isto eu quero sublinhar bem, para quem nos ouvir, o que é política, que está perdido. A política, não é? A ação política de um líder ou de líderes, o líder não tem que ser o número um, dirigentes políticos, é esta. Eu tenho em mente que é preciso uma reforma da justiça. E bem, o que é que faz o político normal hoje? O político normal hoje manda fazer uma sondagem. E a sondagem diz, eles estão preocupados, em primeiro lugar, com a saúde, depois com os salários, depois com as reformas, depois com isto, depois com aquilo. Então, o que é que você me diz? Técnico de marketing e tal. Eu digo, você deve bater 20% do tempo na saúde, mais 20% naquilo, e a justiça. Ela não está a preocupar muito. E então, berram que tem a errar. O que eu costumo dizer aqui, em termos figurados, eles estão preocupados com a pasta dos dentes. E, salvo uma coisa, berra só o dente, como eu costumo dizer. Pronto. Eu acho isto aberrante. E destrói o regime democrático como está a destruir. Porque se eu acho que o importante é a reforma da justiça, e se o povo não acha, e se eu estou convicto disso para o futuro do país, a minha função não é berrar o que o povo quer ouvir, é fazer a pedagogia necessária para conquistar o povo para as minhas ideias, para conseguir que votem em mim, que concordem comigo, para nós andarmos com o país para a frente através daquilo que eu acredito. Ao lado está outro que acha que é vital a reforma da segurança social. Eu acho que é importante, mas acho que não é a primeira. Bom, compete-lhe a ele fazer a campanha para ver se que as pessoas entram-lhes na cabeça que deve ser a segurança social e vamos bater os dois, ele a defender a segurança social e eu a reforma da justiça. E um vai ganhar, não é? E eu ao ouvi-lo a ele, disse, ele também não deixa de ter razão, vou pôr lá dele em segundo lugar, não põe em primeiro, mas põe em segundo. Isto é democracia, não percebem nada disto atualmente, não fazem nada disto, tudo ao contrário. Há 50 anos, quando a democracia nasceu em Portugal, era assim. Não pense que o Dr. Sá Carneiro ganhava eleições, ou o Dr. Mário Soares, e ganhavam eleições ou conseguiam votos, prometendo baixar um ponto do imposto ou 2 pontos da reforma, nada disso. Vendiam modelos de sociedade, vendiam no seu verdadeiro sentido, modelos de sociedade, explicavam as vantagens dos seus modelos de sociedade e captavam as pessoas para um projeto de sociedade a longo prazo, não é para amanhã, que o eleitorado diz assim, olha, aquele vota já para amanhã, baixa já o imposto amanhã, vote já neste, porque o outro é só para a semana. Isto é um eleitorado abastardado também e a influenciar a política no sentido negativo e a gerar políticos com estas características que temos e a destruir os outros com as características mais estruturais, mais profundas, mais sérias, mais convictas, não é? Qual é para si, Dr. Rui Rio, um valor inegociável na política? Haverá diversos, não é? Mas eu acho que a coerência aliada à seriedade. Porque se a coerência não estiver aliada à seriedade, não há coerência nenhuma. Ou seja, o que é que eu digo? Eu estou a ver que devo dizer isto, não é? Mas como vejo mais longe que os outros, vejo mais depressa, sou mais arguto, começo já a dizer hoje. E depois, quando as coisas acontecem, eu digo, eu sou coerente, já há muito tempo dizia, independentemente do que quer que fosse. Não, tem de ser com seriedade. Eu estou convicto que é assim, não é? E, portanto, se estou convicto vendo isso, digo isso, e depois lá à frente sou coerente e continuo a achar a mesma coisa. Portanto, essa coerência aliada à seriedade, e agora estou a falar de seriedade intelectual, não é? Até porque o déficit principal de seriedade que temos na vida política nacional não é seriedade de ordem material. Não é dizer, como muita gente pensa, a maior parte das pessoas que estão na política é para roubar. Isso é mentira. Há quem roube, com certeza, e que não seja sério, e faça umas habilidades, mas não é esse o principal déficit. O principal déficit é o déficit de seriedade intelectual. É eu dizer aquilo
em que acredito e lutar por aquilo que acredito. Porque a maior parte das pessoas não é séria. Diz se lhe der jeito. Se não der jeito, não diz. E, portanto, estas convicções são as minhas. Se não der jeito, arranjo outras. Isto é um ponto desgraçado na política. E, em paralelo a isto, também outros valores éticos que são transversais à nossa vida fora da política, como seja a própria lealdade e a gratidão. A lealdade que não se confunde com fidelidade. Fidelidade é um cão, não é? Lealdade não tem nada a ver com o animal. Lealdade é entre pessoas. Não precisamos de pessoas fiéis. Um cão é fiel, mas leais. E o leal passa também por dizer quando discordo. Pá, desculpa lá, eu discordo disto, eu vejo as coisas desta forma. Sou leal, estou a dizer com frontalidade aqui. E quero até que ele me explique que eu não tenho razão. Não é? Se ele conseguir, eu fico todo contente. Se não conseguir, enfim, pronto, não conseguiu e ficamos cada um com a nossa. Mas com lealdade. Não é uma forma manhosa. E hoje na política há muita manha que eu não gosto. Interesses, aqueles interesses. Os interesses. Hoje na política há muita gente a olhar só para os seus interesses. O povo que não está nisto muitas vezes acha que os interesses é ganhar dinheiro, fazer negócios, arranjar empregos para ele, ou para a mulher, ou para os filhos, ou para o amigo, ou para isto, ou para aquilo. Também é. Mas na maior parte das vezes nem é coisa assim muito grande. Às vezes está a olhar só para si porque se satisfaz em ser vogal da Conselhia da sua terra, da Comissão Política Conselhia da sua terra. Às vezes, para algumas pessoas, é fundamental serem vogais da Conselhia da sua terra. Vão a uma reunião ou 2 por ano ou 3 que aquilo não funciona. Mas depois ficam fora da lista, ficam furiosos. Às vezes é só isto. Mas que não é salutar para cumprir a função política que é suposto esse organismo. Portanto, às vezes não são grandes coisas, mas são o suficiente para anquilosar, para degradar, para baixar a qualidade, para afastar os outros, e quando os outros se afastam, a qualidade baixa. E, portanto, dou também muitas vezes este exemplo, como digo, fui corredor de 100 metros, disse isso duas vezes. Eu quero um corredor de 100 metros, no meu tempo, a baixar os 11,5 aos 100, que era uma marca muito boa no meu tempo, 11,5. Chego aos Estados Unidos, o que há mais é gente a baixar os 11,5 aos 100. Se for a Andorra, que é uma coisinha pequenina, um principado pequenino, deve ser difícil, porque há poucos praticantes, não é? Na política é a mesma coisa. Eu tenho o meu partido aberto para os portugueses que se identificam com a social-democracia entrarem e militarem. E, portanto, entraram 50 mil e agora mais 50 mil e somos 150 mil e somos ativos. A probabilidade de eu arranjar bons deputados, bons ministros, bons presidentes de Câmara é uma. Se aquilo se fechar e funciona só ali fechado com meia dúzia de pessoas, a probabilidade de eu arranjar alguém de qualidade é muito mais baixa. Eu jogo no Totoloto quase todas as semanas. Jogo à quarta e ao sábado. Jogo quase todas as semanas. Quando é um bom prémio, são 3 milhões de euros que já me chegavam, não é? Não preciso jogar no Euro Milhões para 600 milhões. 3 milhões era já uma coisa agradável com a minha idade. Eu posso ganhar 3 milhões de Totoloto. Mas a probabilidade de ganhar é baixíssima, não é? Pronto. Agora, se eu em vez de jogar 5 ou 6 números, jogar 7 ou 8 números, a probabilidade aumenta. Aqui é a mesma coisa. A probabilidade é baixíssima. Aparecem. Gente de qualidade aparece. Mas em 100 podiam aparecer 10 e agora aparece 1. Pronto, é isto. Faço-lhe agora uma pergunta que fazemos a todos os nossos convidados políticos. Sendo nós 2 jovens que começámos recentemente na política, se nos pudesse dar um conselho sobre política, qual seria? O conselho no sentido de vos incentivar a continuar e não desistirem, ou uma vez que já estão, o que é que devem fazer? Ou até mesmo ao jovem Rui Rio, um conselho que desse, pronto, assim, quando era mais jovem, quando estava a entrar na política mesmo. Mas eu entrei na política, são situações muito distintas da vossa, muito diferentes. Olha, primeiro, eu entrei na política antes do 25 de Abril, portanto, veja, logo aí há uma diferença abismal, não é? Não entrei na política, o que me motivou antes do 25 de Abril a começar a interessar-me pela política, não era bem entrar, mas a interessar-me, fui a umas reuniões ilegais e ainda fui, mas pouca coisa, também era muito miúdo e não sei o quê. Nem percebia que aquilo era muito controlado pelo PCP, depois mais tarde é que vinha perceber.
que aquilo parecia toda gente genuína, e lembras? Era muito controlado pelo PCP, essas reuniões estudantis antes de 25 de Abril. E, portanto, desde logo, era a luta pela falta de liberdade, pela emancipação do próprio cidadão, pela democracia, bem? E pouco contra a guerra. Curiosamente, pouco contra a guerra, que era o mais normal na altura. Mal tinha medo de ir para a guerra. Epá, eu com 14, 15, 16 anos, um dia ia para a guerra. Só que quando nós temos 16 anos, eu ainda vou tirar o curso, então vou para a guerra com 24 ou 25. É uma vida. Hoje eu sei que não é uma vida, é já amanhã. Mas na altura era contra a guerra, mas não era tanto isso. Portanto, está a ver, é uma situação, uma motivação diferente. Quando está o 25 de Abril, a motivação está aqui a oportunidade. E vamos, eu devo dizer que quando ouvi a declaração do general António de Spínola, à noite, Presidente da Junta de Salvação Nacional, sobre o que tinham feito nesse dia, 25 de Abril de 74, em que havia algum receio que o golpe tivesse sido à direita, na altura protagonizado pelo general Caúza da Riaga, que era da direita do regime e que estava a achar que o Marcelo Caetano não estava com a força necessária para impor o regime, e portanto seria o reforçar do Estado Novo. Eu devo dizer que, apesar de ter 16 anos, quase 17 anos de idade, quando ouvi aquilo à noite, ouvi sozinho, minha mãe já estava a dormir, me vieram as lágrimas aos olhos, emocionado com aquilo com 16, 17 anos. Eu tinha uma consciência já, e isto porque eu andava a estudar no colégio alemão, onde havia democracia, havia partidos, onde eu tinha o meu partido alemão, que era o SPD na altura, onde havia o FDP, havia o... Portanto, eu era um fã do Willy Brandt, do Helmut Schmidt, mas tinha havido o Adenauer e não sei o quê, e aquilo entusiasmava-me e de repente Portugal vai ter isto. Não é? Quando ouvi o Spínola, Portugal vai ter isto, anuncia isso. Isto foi um entusiasmo, não é? Vocês não têm isso, é muito mais difícil para vocês, não é? Até porque estão a entrar agora numa situação de degradação do regime. Mas a degradação do regime que hoje se vive, apesar de degradação, ele é pelo menos formalmente democrático. O meu não era, portanto era muito mais fácil. Hoje vocês têm mais dificuldade. Agora, o que eu acho é que se têm vontade de fazer política, da forma como eu ainda há bocado aqui entendo que deve ser a política, não para lutarem com o objetivo de serem presidentes da Conselhia ou da Distrital ou disto ou daquilo. Isso é uma coisa horrível. Para depois serem deputados ou serem isto. Não, cara, deputado não, cara. Não pensem em ser deputados antes dos 37, 38. Não! Eu fui para deputado com 35, coisa assim. Pude ser deputado quando saí da faculdade. Saí da faculdade tinha 24 e em 83 eu tinha 25. Em abril de 83 eu tinha 25, quando fizeram as listas, estive em 8º na lista do Porto. Tinha acabado de sair da faculdade e não aceitei. E disse na Comissão Política Nacional, à qual eu próprio pertencia, nacional presidida pelo Dr. Pinto Balsemão, eu fui vogal dessa Comissão Política, já aos anos aqui isto já vai, vogal do Dr. Balsemão, que sucedeu o Dr. Sá Carneiro, e eu disse, não, aceitarei ser deputado com muito gosto e tenho essa curiosidade quando for economista. Neste momento sou licenciado em Economia. Portanto, é pouco, tenho de considerar. E 10 anos depois lá aceitei ir. E, portanto, isso não. Agora, se querem entrar para a política, no sentido de conseguirem atrair para vocês pessoas iguais no sentido de que pensam da mesma maneira, não é pensam da mesma maneira ideologicamente, é pensam da mesma maneira o serviço que deve ser feito à política, que o regime está doente, que os extremismos não são uma coisa normal, são fruto de algo que nós fizemos de errado, porque a razão pela qual os extremos sobem, neste caso mais a direita sobe, a culpa é nossa, metam isso na cabeça. Não é o André Ventura, não é o culpado. O Chega não é o culpado, a culpa é nossa. Nós é que fizemos alguma coisa de mal, ou estamos a fazer alguma coisa de mal para que as coisas sejam assim. Falhamos em coisas que estão a provocar isso. E, portanto, em vez de andar com linhas vermelhas e assultar os portugueses revoltados voltaram à direita, devemos olhar para nós e o que é que temos de alterar para que as coisas não sejam assim. Aquilo é um resultado de erros nossos. Nunca perceberam isso. Mataram a cabeça por eu não ter dito não é não ao André Ventura e ter sido muito moderado naquilo que fiz, porque até vim a concordar com aquilo que o PSD fez nos Açores para permitir que o Chega deixasse passar o governo dos Açores, que eram 4 pontos absolutamente inócuos, que podiam estar tranquilamente no programa do PSD, que deviam estar no programa do PSD, esses 4 pontos. Bom, o resultado
dessas linhas vermelhas do não é não, é que de 12 deputados, que era o que havia quando eu saí, agora são 60 deputados e vão ser 80. Se não fizerem isto como deve ser, se continuarem a insultar o adversário e não fazerem o que deve ser, é como uma equipa de futebol, não é? Perde 1-0, a culpa foi do árbitro. Na semana seguinte perde 2-0, a culpa foi do tempo. Depois perde 3-0, era porque tinha 2 lesionados. Depois perde 4-0, era porque o relevado não era bom. Vai perder 5-0. Enquanto não parar de ser assim. Onde é que está a nossa culpa para ver se ganhamos o jogo? Vamos pôr os defeitos sempre lá fora, vamos perder. Aqui é exatamente a mesma coisa. Portanto, se a vossa ideia é essa ideia de criar uma coisa nova, uma cultura nova, um grupo novo, que depois, no fim, vamos dizer assim, no fim, não isto, daqui por 15 anos, daqui por 20 anos, o que vocês possam estar agora a criar em mente, não existe, não existiu. Ou seja, não conseguimos uma grande associação política, como foi a SEDES no passado, e em parte é hoje, ou até não nos transformamos num partido novo e não sei o quê, não conseguimos. Também não é muito mau. Epá, viveram o vosso tempo, com gosto, conheceram outras pessoas, defenderam as vossas ideias, alguma coisa ficou, divertiram-se, sendo úteis para a sociedade e para o país, também está bem. Mas se depois crescer e viesse a transformar numa coisa, poderão ter orgulho disso, não é? Efetivamente, mas não é preciso viver obcecado com isso. São úteis à sociedade, fazem as vossas críticas àquilo que são os sistemas partidários atuais e estão a contribuir para que os atuais passem a ser substituídos por outros melhores, se os atuais não tiverem a capacidade de se regenerarem e serem eles próprios a solução do futuro. Muito obrigada pelo seu tempo, foi uma honra e um gosto tê-lo aqui. Gosto. E esperemos também quem nos esteja a ver que também tenha gostado desta entrevista. Muito obrigada. Muito obrigado.